Falando francamente, senhoras e senhores, o assunto que dominou toda a nossa cidade no final de semana foi o que envolveu o Bandeirante Esporte Clube, lá na cidade de Capivari, onde enfrentaria o capivariano, com ampla possibilidade de ficar entre os 8 e continuar a sua disputa no Campeonato Paulista da Série A3, com possibilidades até mesmo de chegar à Série A2. Time bem montado, time estruturado, mas que de uma hora para outra o sonho acaba desfeito, jogando por terra aí todo um grande trabalho feito por abnegados homens do esporte. Tocar futebol hoje é difícil. A gente viu ainda ontem a decisão entre Bragantino, uma folha de pagamento de mais de 2 milhões de reais, enfrentando o Água Santa, cuja folha de pagamento 800 mil, e mesmo assim, com tudo isso, o Água Santa acabou vencendo a equipe milionária do Bragantino Red Bulls nos pênaltis e se classificando. E a alegria total da torcida, da comissão técnica, dos jogadores foi enorme. Essa seria também a nossa alegria, a alegria da comissão técnica do Bandeirantes, os diretores do Bandeirantes Esporte Clube. Tiro a palavra diretores e coloco aqui a palavra abnegados, homens que dirigem o Bandeirantes Esporte Clube. Todos sabem, todos compreendem, o Bandeirantes esse ano acabou sendo ludibriado aí financeiramente por uma empresa, mas mesmo assim, aqueles que sempre mantiveram o Bandeirantes firme, o Bandeirantes abnegado, o Bandeirantes querido, o Bandeirantes estimado, deram as suas respectivas responsabilidades e conseguiram tocar o Bandeirante Esporte Clube da maneira difícil, mas que acabou fazendo com que o trabalho todo feito pudesse dar um resultado positivo. Deu resultado positivo. Nós temos um grande time, um time que continuará a dar alegria, porque o trabalho que está sendo feito é muito bem organizado. E nós queremos, nessa oportunidade, parabenizar o presidente Ademiro Herto Oliveira, o Bizi, meu parceiro, meu amigo, dedicado, nasceu para ser presidente do Bandeirantes Esporte Clube, nasceu para esse tipo de coisa e conduziu a sua maneira, o seu modo e conseguiu fazer com que se agigantasse e trouxe junto a ele pessoas de alta estima e consideração. O trabalho do José Carlos Taldivo já foi enaltecido aqui e vai ser enaltecido sempre, porque realmente aí é um apaixonado pelo Bandeirantes. É um cidadão que talvez viva aí 24 horas pensando no Bandeirantes. E o Lalo fez tudo possível e impossível e fez até o próprio sacrifício, talvez até fazendo com que pudesse até abalar a própria saúde, mas dedicou-se a um trabalho muito grande. Ao lado de um outro que tornou-se uma revelação, um apaixonado pelo Bandeirantes, grande empresário, grande cidadão, Carmo Gonçalves de Oliveira. Juntou-se Lalo e Carmo e fizeram uma dupla perfeita, mas precisava também de uma outra abnegado. Aí apareceu o Trepichinho. Então nós tivemos esses lutando, com o trabalho dedicado, o trabalho profissional maravilhoso, exemplar, do nosso querido Dr. André da Lousa, médico, que dedicou todo o seu trabalho em prol do Bandeirante Esporte Clube. Tivemos uma comissão técnica muito bem orientada pelo Paulinho McLaren, contou com o Rogério, o Selmo e contou aí com o trabalho dedicado do Paulo Davan e outros tantos que fizeram com que todo esse trabalho concentrasse no trabalho perfeito de uma equipe, mesmo com dificuldades financeiras difíceis, num ano difícil de ser atravessado, conseguisse manter o plantel. E mantiveram esse plantel até no último sábado com muita garra, com muita fibra. Mas, infelizmente, um cidadão mal intencionado muitas vezes, mal intencionado na sua carreira, talvez qualificado como um péssimo árbitro de futebol. Já prejudicou o Bandeirantes no ano passado, onde provocou a ira dos dirigentes do Tricolor e fez com que mais uma vez fosse prejudicado o Bandeirantes. Arrasou com o Bandeirantes na cidade de Barretos
e acabou fazendo a missa completa no último sábado, prejudicando o Bandeirantes em 2 lances cruciais. Um pênalti Mandrake que não existiu e um pênalti que existiu. Um pênalti que não existiu a favor do Capivariano e um pênalti no Tatá que existiu a favor do Bandeirantes e que acabou não sendo concretizado. Eu não sei como ele não anulou o primeiro gol do Bandeirantes, mas talvez essa fosse a intenção. Não sei o quanto de cartões foram distribuídos aos jogadores do Bandeirantes Esporte Clube. A verdade nua e crua é que nós somos massacrados por um cidadão inescrupuloso que infelizmente faz ainda parte do rol de homens sérios que existe na Federação Paulista de Futebol, árbitros honestos, mas que infelizmente esse cidadão maldoso, vingativo, porque em Barretos sofreu uma pressão da própria diretoria do Bandeirantes, com razão, porque foi roubado lá dentro de Barretos, e acabou pagando tudo isso no último sábado. Deixou uma cidade triste, jogadores mais tristes ainda, mas acima de tudo, a nossa diretoria triste, mas de cabeça erguida por uma missão cumprida. Então, lamentável, é triste, é doloroso a gente que acompanhou o futebol há muito tempo e que fez do futebol uma alegria total dessa cidade através do fruto do Bandeirante Esporte Clube, se lamenta profundamente que ainda continuam agindo lá na Federação Paulista de Futebol, pessoas inescrupulosas, desonestas, que não poderiam de maneira alguma fazer parte do futebol. Futebol é maravilhoso, gente. Alguns estragam o futebol. E entre uns que estragam o futebol, não vou nem citar o nome desse inescrupuloso árbitro, que não pode de maneira alguma e que deve ser vetado pela diretoria do Bandeirantes Esporte Clube em qualquer lugar que o Bandeirantes for atuar. Mesmo que seja num jogo de palitinho, talvez ele seja desonesto aí, sendo árbitro de um jogo de palitinho. Então é profundamente triste e doloroso saber que a gente foi massacrado. Mas se torna alegre para a gente de saber que tem aí um José Carlos Saldivo, um Ademiro Herto Oliveira, um Trepichinho, um Paraíba, um Carmo Gonçalves de Oliveira, um André, um Paulinho McLaren, jogadores de alto brilho que entendem perfeitamente a situação e vestem com muito orgulho essa camisa pesada de 100 anos, junto com Barbosa e junto com outros abnegados que lá estão, honrando o nome do Bandeirante Esporte Clube. É muito gostoso falar do Bandeirante. É alegre para todos nós poder cumprimentar esses homens que carregaram nesses 100 anos o tricolor e que nesses tempos de hoje, esses abnegados aí estão enfrentando todas as dificuldades possíveis e imaginárias do futebol e que são aí verdadeiros heróis. Por isso, falando francamente, parabéns, parabéns, parabéns. Não perdemos, nós deixamos de ganhar.